Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Neste 38º encontro, começaremos o tratamento das medidas cautelares expressamente consagradas no título 9 do Código de Processo Penal. Referido título é inaugurado com o artigo 282 do Código de Processo Penal. Antes de nós começarmos efetivamente o tratamento das medidas cautelares e dos fundamentos que ensejam a aplicação destas medidas cautelares, acho prudente que façamos uma análise relativa à prisão e da mudança de paradigma trazida pela Lei 12.403 de 2011. Todos os senhores, todas as senhoras estão aí com o vademecum aberto, vademecum atualizado, e percebem que, abaixo do título 9 da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, há menção ao seguinte: redação dada pela Lei 12.403 de 2011. Primeiro paradigma, primeira alteração trazida por essa lei é a seguinte: até 2011, a prisão cautelar era a regra e a liberdade provisória ou a aplicação de outras medidas cautelares eram exceção. Hoje houve a inversão desta circunstância. E por que houve a inversão desta circunstância? Hoje a liberdade é regra. Em não sendo possível a manutenção da liberdade, haverá aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Não sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, só aí aplicaremos as prisões cautelares. Meus amigos, eu falei bastante de prisão nesses primeiros minutos, então eu gostaria que vocês lembrassem do seguinte: nós temos as prisões cautelares e a prisão-pena. Então nós temos duas modalidades de prisão: as prisões cautelares e a prisão por pena. Falando num primeiro momento da prisão por pena. A prisão por pena é aquela prisão prevista na Lei das Execuções Penais e tem como foco a pessoa do condenado. Então, houve a fase pré-processual, houve a fase processual, e a fase processual desaguará onde? Na sentença. Supondo que tenha havido uma sentença condenatória. Em virtude desta sentença condenatória, surgirá a pena. Em sendo a pena privativa de liberdade, estaremos diante da prisão por pena. Então, a prisão por pena decorre da sentença, ela tem todos os seus elementos tratados na Lei 7.210 de 84, que é a LEP, a Lei das Execuções Penais. A sua principal função é a execução da pena, ela tem aquela finalidade retributiva, ela tem aquela finalidade preventiva, geral e especial, positiva e negativa, e ela tem a finalidade da reintegração social. Tudo isso relacionado à prisão por pena. Na prisão por pena, pressupõe-se, conforme já mencionei, uma condenação. Portanto, existem indícios certos de autoria e materialidade. E também é necessário que se diga o seguinte: a prisão por pena acontecerá após o trânsito em julgado da condenação. Então, esta é a primeira modalidade de prisão, a prisão por pena. Nós temos uma outra modalidade de prisão que é objeto da nossa análise efetivamente neste momento, que é ou são as prisões cautelares. Nós temos algumas modalidades de prisão que não têm o viés de pena, conforme mencionei. Elas servem como cautelar. Elas serão aplicadas no decorrer do processo e terão como foco a manutenção da persecução criminal
ou terão como função a colheita de provas e uma série de outras circunstâncias. Por isso, são cautelares. São aplicáveis no decorrer do processo. Como estamos no decorrer do processo, por óbvio, por uma questão lógica, ainda não há condenação. Então, elas serão aplicáveis nesta fase. Para a sua aplicação, é necessário que existam indícios de autoria e materialidade. Enquanto na prisão por pena eu mencionei, é necessário que exista certeza da autoria e materialidade, aqui existirão indícios de autoria e materialidade. A prisão cautelar também não pode ser vista como uma antecipação da pena. Ela servirá para que sejam formados elementos de convicção ou para que se preserve a formação destes elementos de convicção. Mas em nenhum momento ela será vista como uma antecipação da pena. Senhores, por óbvio, eu disse a vocês o seguinte: a prisão por pena é posterior ao trânsito em julgado da condenação. Por óbvio, por esta razão, a prisão cautelar será anterior ao trânsito em julgado da condenação. Tá? Nós temos algumas espécies de prisões cautelares. Prisão temporária e prisão preventiva são aquelas às quais farei menção, mesmo que brevemente, neste momento. Prisão temporária está disposta na Lei 7.960 de 89. A prisão temporária tem prazo limitado, 5 dias, renováveis por outros 5 dias, ou 30 dias, renováveis por outros 30 dias, quando o crime for hediondo, e a prisão temporária só é compatível com a fase pré-processual, portanto, será decretada para a realização de atos investigatórios, ao passo que a prisão preventiva, disposta no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser decretada tanto na fase pré-processual como na fase processual. Ela não tem um prazo determinado em lei, mas ela não pode durar de eterno. É necessário que se respeite a razoabilidade quanto à sua duração. E os requisitos que ensejam a aplicação da prisão preventiva estão consagrados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aprofundarei a análise a eles no momento oportuno, mas já lhes adianto: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e garantia da persecução penal. São estas as 4 causas consagradas no 312 que ensejam a aplicação da prisão preventiva quando presentes os indícios de autoria e materialidade. Ademais, as prisões cautelares são provisórias. Tudo bem, meus amigos? Então, nesse primeiro momento, quando começamos a análise do título 9 do Código de Processo Penal, fiz a distinção entre a prisão por pena e as prisões cautelares. Meus amigos, no que tange às prisões cautelares, é necessário que se respeite também aqueles princípios constitucionais consagrados, aquelas garantias e aqueles direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Lá existem previsões relativas à pena que, quando compatíveis, serão aplicáveis também à prisão cautelar, como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Eu mencionei a vocês que a prisão cautelar não é uma antecipação da condenação. Por não ser uma antecipação da condenação, ela será aplicável em conformidade com a presunção de inocência. Ademais, a prisão ilegal, seja ela cautelar, seja ela por pena, não será mantida. Então, para essa circunstância, nós temos, por exemplo, o artigo 301 do Código de Processo Penal, que fala do relaxamento da prisão em flagrante. Em sendo a prisão em flagrante ilegal, haverá o relaxamento desta. A prisão cautelar, assim como a prisão por pena, é incompatível com a crueldade.
O artigo 5º da Constituição fala das vedações relativas à pena no nosso ordenamento. E este artigo, esta garantia, é extensível às prisões cautelares. Então, mesmo a prisão cautelar, assim como a prisão por pena, não será cruel, respeitará a integridade física e moral do sujeito e uma série de outros elementos. A prestação de informações contra os seus direitos, a transmissão ao preso quanto ao seu direito ao silêncio e uma série de outras circunstâncias. Tudo bem, meus amigos? Voltando ao Código de Processo Penal, após essa fase inicial, é necessário que façamos menção ao artigo 282 do Código de Processo Penal. Diz referido artigo: as medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se ao seguinte. Inciso 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal. E, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Ou seja, só haverá decretação das medidas cautelares quando estas forem necessárias ou à aplicação da lei penal, ou para garantir, para investigação, ou para instrução criminal, e também, excepcionalmente, para evitar a prática de novas infrações penais. Inciso 2. A adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou do acusado. Então, é necessário que se faça uma individualização dessa medida cautelar e, em conformidade com esta individualização, a medida aplicada seja adequada não só à gravidade do crime, como também às características pessoais do acusado e às circunstâncias do fato. O parágrafo 1º diz o seguinte: as medidas cautelares serão aplicadas isolada ou cumulativamente. Então é possível que se aplique uma única medida cautelar, como também é possível que se aplique 2, 3 ou mais medidas cautelares à mesma circunstância. Desde que, meus amigos, reitero, respeitada a razoabilidade, a necessidade e a adequação destas. O parágrafo 2º diz: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, quando no curso da investigação criminal, ou a requerimento das partes. Ponto. Quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então é possível que ela seja decretada de ofício, é possível que ela seja decretada mediante requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação, por representação da autoridade policial ou por representação do Ministério Público. O parágrafo 3º diz: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das demais peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Então, é necessário que o juiz intime a parte contrária, exceto nos casos de urgência ou ineficácia da medida. Parágrafo 5º diz que o juiz poderá revogar a cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, no caso da revogação ou no caso da substituição, bem como decretá-la novamente se sobrevierem as razões que a justifiquem. Então o juiz pode revogar, o juiz pode substituir e, caso tenha revogado ou substituído, poderá decretá-las novamente. Parágrafo 6º. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O parágrafo 6º é de extrema importância. Por quê? Eu comecei a nossa aula falando: a prisão agora é exceção, porque a liberdade é a regra. E o parágrafo 6º vem a corroborar esta informação. Por quê?
ele diz: a prisão preventiva será determinada quando não for cabível outra medida cautelar. Então, primeiro, eu tento aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Em não sendo possível, em não sendo cabível, só aí eu aplico a prisão preventiva. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, meus amigos? Eram estas as primeiras informações relativas à medida cautelar. Na próxima aula, voltaremos à análise destas. Até lá, um abraço, valeu!